Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, vocês sabem que existem diversos subgêneros do gênero policial, mas vocês sabiam que tem aquele subgênero onde o policial tem aquele toque sobrenatural? Ele costuma ter um nome, que é o policial ocultista. Eu trouxe aqui algumas opções para vocês, esses policiais, com esse toque sobrenatural ali por trás, e vamos conversar um pouquinho sobre eles, tá bom? Interviewing all the serial killers now in custody for psycho behavior. Who's the subject? Lecter is our most prized asset. Very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Agents, darling. Muito bem, gente. Esses policiais que tem esse toque sobrenatural ali por trás, ele tem muitas opções, são muitos livros, né? Eu fiz uma breve pesquisa e assim, gente, tem muita coisa. Tem muita coisa assim que eu nem ouvi falar, tem muita coisa que não tem aqui no Brasil. E os gatos estão brincando, gente, de pega-pega. Então tem muita coisa. O que eu posso falar, assim, uma breve introdução para vocês. É um gênero onde geralmente um investigador, o detetive, o policial, ele ou é ocultista, ele vai atrás especialmente de criaturas sobrenaturais, ou então em que histórias de mistério onde o sobrenatural é levado em conta. Não que necessariamente ele tenha um desfecho sobrenatural, um desfecho humano, mas em algum momento ele é levado em consideração ali na história. Então eu separei 5 livros aqui para vocês, mas antes eu queria comentar aqui com vocês para vocês entenderem mais sobre isso, só para ficar mais claro aqui para vocês. O Drácula, do Bram Stoker, é considerado também nesse subgênero, é encaixado nesse subgênero, então, do ocultista, por causa do Van Helsing. Van Helsing é um investigador ali que vai atrás de criaturas sobrenaturais, então ele se encaixa ali, tá bom? Um outro livro também é Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. Agora vai um spoiler aqui, tá, gente? Embora ele tenha um desfecho humano, em algum momento ali o sobrenatural é considerado na trama. Uma outra história também é O Cão dos Baskerville, né, do Arthur Conan Doyle, onde você tem ali uma pegada, algo sobrenatural, um fantasma vingativo, alguma coisa. Então ele também se enquadra nesse gênero e tem muita, mas tem muita opção. E aí, por aí vocês vão pensando, vocês vão identificando. Um outro livro também que pode entrar nessa lista é O Fantasma da Ópera, porque aqui o autor, ele escrevia romances policiais, ele era muito conhecido por isso. E você tem aqui um mistério do fantasma ali que vive na ópera, que será que é um fantasma espectral, o espectro em si, né? Ou é um fantasma vivo, humano, que não necessariamente, para ser um fantasma, você necessariamente tem que ser um espectro. Então aqui também é considerado, é uma trama que tem um toque policial e traz esse mistério pra gente. Agora eu vou trazer aqui algumas indicações para vocês. Esse livro aqui, por exemplo, esses aqui são os mais contemporâneos que eu vou indicar para vocês, tá? Esse daqui é o que é o mais difícil acesso. Esse daqui eu ganhei da Cat. Tem resenha dele aqui, eu vou deixar no link, tá? E como ele é de mais difícil acesso, porque ele não tem em português, e também você só encontra na estante virtual, eu nem olhei mais na Amazon, mas eu acho que não tem, que é o Que a Noite Sabe, do Dean Koontz. O Dean Koontz é outro também autor contemporâneo que tem muitos livros nesse segmento, que também se encaixa nesse subgênero. E aqui, gente, é sobre um serial killer ritualístico. Ele tem uma total vibe sobrenatural. Aqui o protagonista, ele é investigador nos dias atuais. E quando ele tinha 14 anos, ele teve a família dele, as irmãs, os pais, assassinados por esse serial killer. Mas ele conseguiu matar esse criminoso. E aí passam-se muitos anos depois, ele já virou investigador. E alguns assassinatos muito semelhantes estão sendo replicados
com o mesmo ritual bizarro aqui do assassino, que é chamado de Blackwood. Então, ele é o primeiro que começa a identificar que tem algo sobrenatural na história. Mas como que ele vai chegar, ele como um profissional racional, vai chegar para a polícia, para os colegas ali e falar que tem algo sobrenatural ali e que o assassino veio do inferno, porque ele foi morto. Então, assim, mais famílias vão ser atacadas e ele com a família dele corre perigo e ele precisa descobrir uma maneira de impedir esse assassino que provavelmente retornou do inferno para se vingar. Então, é um livro sobre sobre serial killer ritualístico, totalmente sobrenatural. Outro livro que eu queria indicar para vocês são 2 da Cláudia Lemes, que é Quando os Mortos Falam, total vibe também. Esse livro, inclusive, tá no Kindle Unlimited, se você quiser ler. Aqui, a Verena Castro é uma policial que está afastada da DHPP há alguns anos já, porque a filha dela mais nova, tinha na época seus 17 anos mais ou menos, ela foi assassinada, né? E ela foi muito difícil para ela se recuperar, e ela acabou saindo da polícia e tal. Mas ela nunca descansou, né, assim, de descobrir a verdade, que foi um caso não solucionado. E um belo dia ela recebe a ligação de alguém falando que tem uma informação sobre a filha dela e o que aconteceu no fatídico dia. Só que essa pessoa é um médium. Então, de maneira nenhuma que a autora ela vai tentar te doutrinar aqui sobre qualquer coisa. Não, ela simplesmente vai colocar ali ela vai considerar, né, a polícia e até a Verena mesmo, primeiro que quando recebe a ligação acha um absurdo, né, esse tipo de coisa não existe, deve ser trote, deve ser brincadeira, né, alguém tá com mais intenções ali, a pessoa não pode estar falando a verdade. E aí, na verdade, é uma história que a autora considera essa hipótese de uma ajuda mediúnica, uma ajuda de fora ali, né? Então, será que realmente isso é real? Será que não é? A pessoa ela realmente tem esse dom? Será que ela pode ajudar? Porque até então é um caso não solucionado. Então você tem aquela história dos médiuns, né, interferindo ali, tentando ajudar solucionar um caso que ninguém conseguiu. E a gente também tem da Cláudia Lemes o Inferno no Ártico, que foi um dos primeiros livros dela. Ele se passa em Barrow, que é uma cidadezinha, muito gelo frio extremo. E a Bárbara Castello, ela é uma brasileira, filha de uma brasileira com um americano. E ela é investigadora na polícia. E ela vai começar a trabalhar nessa cidadezinha. Então ela tem que acostumar com o lugar, com aquelas pessoas, aquela cidade inóspita, aquelas pessoas mais fechadas. E aí começam a acontecer alguns crimes brutais ali. E ele ganha um tom sobrenatural, porque tudo leva a crer que também é um assassino, um serial killer ritualístico. Ele tem todos os elementos ali. Então, mesmo sendo sobrenatural ou não, alguma hora aqui, o sobrenatural vai ser levado em conta, tá? Então, o Inferno no Ártico é uma opção para vocês. Um outro livro que tem essa pegada também é o Clube Mephisto, da Tess Gerritsen. O Clube Mephisto, ele faz parte da série, então sugiro que vocês leiam a série, mas não tem problema eu falar aqui para vocês sobre ele, tem resenha aqui no canal também. Aqui é o livro mais diferente da série, porque ele é o único que coloca elementos sobrenaturais. Aqui a cena do crime, assim que a Jamie chega, é horrenda, e ela tem alguns elementos de ritual ali. E tudo leva a crer que se tratava mesmo de um ritual ali. Então é encontrada velas pretas, muitos simbolismos, é encontrado uma mão. Mas aí é que tá, será que é realmente um ritual? Ou será que é um assassino tentando despistar a polícia, fazer com que pareça ser um? Mas o importante é que aqui ele vai falar muito sobre simbolismos, sobre essas coisas, o tipo de coisa sobrenatural.
E o mais importante é que ele vai ser levado em consideração, né? E é isso que importa ali. Então ele é o mais diferente, porque pela primeira vez ela abre um pouco assim pro não só pra razão, mas pro sobrenatural. Bom, gente. E assim, gente, como eu sempre falo, né? O Exorcista, que ele é sim, ele tem esse viés policial. O Exorcista, ele tem 3 grandes viés. Ele tem o arco do Padre Karras e do drama dele, o seu conflito com a fé. A gente tem o que é o mais conhecido, que é o da Regan e a possível possessão dela ou não. E a gente tem aqui a parte do investigador. Só que no filme isso é muito curto, é pouco trabalhado, mas ele tá ali, né? Ele investiga o amigo da Chris que é jogado pela janela e que o investigador acredita que seja a Regan quem fez. Esse lado investigativo, ele é muito mais explorado no livro. E faz total sentido, né? No livro, o livro ele é muito mais ambíguo. Ele realmente te deixa na dúvida. Será que é sobrenatural? Será que não é? Uma hora você acha que é, outra hora não. É inacreditável, é muito bom. Já no filme não, você já é mais... Meio que aquilo já é deixado claro que é espiritual. Mas no filme, no livro, inclusive, o Exorcista, ele é considerado por muitos leitores e críticos como um livro policial, para vocês terem uma noção, tá? Bom, gente, então, esses livros que eu queria indicar para vocês, eu acho que são só esses, acho que eu não esqueci mais nenhum. Mas assim, é um subgênero muito amplo, né? Eu fui fazer uma pesquisa rápida, assim, gente, eu encontrei muita coisa. Mas eu encontrei muita coisa mesmo. Mas que eu me lembro, era isso que eu queria contar pra vocês, tá? Me contem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de livro e se vocês conhecem outros para me indicar, porque eu quero ler, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!